Começando mais um Elas Falam Tudo, eu estou aqui com a minha amiga Juliana Budke e hoje vamos entrevistar ela. Uma atriz que trabalhou mais de uma década na Rede Globo e atual apresentadora do programa Mulher Mil na Rádio Tupi. Seja bem-vinda, Miriam Martins. Prazer estar aqui, Elaine. Seja bem-vinda, Miriam. Obrigada. Muito Mas obrigada. antes de falar com a Miriam, se você não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, ative o sininho e curta esse vídeo. Miriam, antes de começarmos a falar tudo, queria começar lá no iniciozinho, quando você começou a fazer a Rosinha do Zorra Total. Pois Como é. foi? Compartilha um pouquinho. É verdade que ela mudou sua vida? Ela deu foi um divisor de águas mesmo, assim, foi uma coisa muito louca. Mas engraçado que quando eu fui convidada pelo Maurício Sherman, meu querido padrinho de casamento, padrinho na vida, ele chegou para mim e falou, olha, esse quadro fez muito sucesso na época do Vivo Gordo, que era com Jô Soares, lá atrás, e o Jô fazia com uma Miss Brasil. E aí eu vi, ele me mostrou, né, a gente em reunião de pauta, tal, programa. Quando eu vi, eu falei assim, Sherman, não vai rolar. Como que eu vou ficar pelada em cena, tal, aquela situação toda, não, você vai ter uma cerca que vai te proteger. Aí o figurinista, Marcelo, que é meu amigo, Marcelo Martins, chegou pra mim e falou, não, diretor, explica direitinho pra ela, não é pelada, você vai ter toda uma técnica e tal. E eu fui pra casa com aquilo, né, com um filho pequeno, de 7 anos de idade. Eu falei, gente, não tem a menor condição. Colégio, se isso bombar, pode ser que ninguém veja. Eu falei assim, eu acho que é um quadro que ninguém vai ver. Porque a gente ia encerrar o programa. E era uma coisinha assim, uma pílulazinha, sabe? Que ia entrar. Aí eu falei, não vou fazer não. Aí cheguei em casa, comentei com meu marido. Na época, o Jorge, pai dos meninos. Aí eu cheguei e falei pra ele, isso, e convidada, nananã. Tem que dar uma secada, inclusive, em tanto tempo. Ficar bem sarada. Sem nada em cena. Aí ele, você tá maluco? Era. Aí ele, vai ser... Olha que barato. Vai ser demais. Você vai bombar. Te apoiou? Você apoiou muito. Que legal. Aí eu falei, não, mas eu tô preocupada com o Henrique e tal, 7 anos, colégio de irmã e tal. Aí ele, a gente dá um jeito, a gente conversa com ele, a gente conversa na escola. E eu legal. fiz isso. Aceitei, gravei o piloto, deu certo, a direção aprovou. Levei ele na gravação, meu filho, o pequenininho. Aí a Globo deixou ele entrar no estúdio, ver toda a dinâmica, toda a coisa. Cara, foi um barato, porque quando eu vi meu filho vendo aquele mecanismo todo que... Foi natural. Surgiu naturalmente. Só que era um programinha para entrar sim, eu nem contratada era. Eu fiquei 3 meses só como... autorizando, né, a imagem. E aí... Era para ficar no verão só. Era coisa de verão, porque o Zorra era o único programa que não saía do ar. A gente ficava direto. Todo mundo parava. Era a novela e Zorra que continuava. E a gente pegava aquela transição, Big Brother. Então tinha que segurar a audiência. Então eles pensavam sempre em alguma coisa para encerrar o programa, para segurar a audiência. E todo mundo meio que desacreditou. Falou, cara, isso não vai segurar a audiência porque... Uma caipira, que não vai ficar... Que era uma caipira, né? Na fazenda, com o Nerso da Capitinga, o Pedro Bismarck. Meu amigo, querido. Aí, colocou no final do programa. Quando colocou no final do programa... Todo mundo esperava pra ver Miriam Martins. Começou a esperar a Rosinha pra ver, né? E aí foi quando eu consegui engatar, assim, na Globo. E aí a Globo me contratou, porque... A gente começou a ganhar muita coisa de anunciante para a hora, que era só o Big Brother que conseguia. Então, era uma coisa assim, 10h30 os anunciantes começavam. Tá. Porque o Zorra acabava para entrar o Big Brother. E aí a conta começou a vir pro Zorra Total. E aí foi muito legal. Você acha que se fosse nos momentos atuais, a Rosinha faria o mesmo sucesso? Cara, eu sempre me questiono isso, assim. Não sei, porque o preconceito hoje com a mulher, no sentido, assim, de apelação, né? Não sei o quê. Eu não sei se isso ia rolar, sabe? Assim, de eu ser mais... Eu vejo, assim, algumas pessoas... Eu vi outro dia até a Ludmilla falando, por quê que mulher é planta? Porque é bonita? Ou porque isso e aquilo? Então, é uma coisa, assim, para se questionar. Eu não sei. Porém, eu acho que o caminho que eu consegui conduzir, até por ser mãe, né, na época, já ter um filho pequeno, e eu querer muito a carreira de atriz, eu queria que me vissem mesmo como uma atriz e não como uma mulher
bonita, que cuidou do corpo e tal. Então, eu consegui encontrar esse equilíbrio da gostosa, da mulher bonita, mas que ela tinha atitude em cena. Ela entrava no esquema ali do personagem, mesmo sabendo que eu era escada pro Pedro Bismarck, mesmo sabendo que ele era o humorista, porque eu não sou humorista. Então, eu consegui isso. E a Rosinha foi caindo no gosto. A gente recebia carta na Globo, no Projac, mandando carta para mim com roupa. Embalagem chegava pra mim. As crianças mandando pra mim, sabe? A minha filha quis mandar pra você, olha o carinho e não sei o quê. Então a gente começou a ver que pegou a família. Ganhou o público. Aí a gente abriu e fechou o programa. E como é que foi contracenar com o Nerso? Era Nerso da Capitinga? O Pedro é exatamente aquilo ali. Ele chegava cômico e puro. Então eu devo, assim... Tudo que eu conquistei com a Rosinha, o meu contrato na TV Globo, que quando eu contava para aquela menina que veio lá de Ricardo de Albuquerque, cheio de sonhos, cheio de coisas para acontecer, por isso que eu costumo falar assim, as pessoas hoje me veem com dinheiro, assim, porque a gente também não tem que ser hipócrita, o dinheiro facilita as coisas, abre as coisas. Mas assim, eu vim lá de Ricardo, fazia meus cursos, fazia meu trabalho para poder pagar os meus cursos, levava marmita, ralava desde 14 anos, pegando trem cheio, pegando condução cheia, com um pai muito rigoroso, mas ao mesmo tempo ele me deu confiança. Ele falou, vai, você quer trabalhar para pagar seus cursos, estudar de noite, é isso? Ele me levava no ponto, ele me buscava à noite, quando eu chegava meia-noite, ele estava lá, ele sozinho, com o casaquinho dele me esperando. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos também. Eu estudava eu e trabalhava, né? Eu acho que tudo tem um processo na vida, sabe, assim. Então, quando eu me vi na Globo assinando contrato e tal, não era muito dinheiro na época. Você tinha quantos anos nessa época, Miriam? Nessa época eu já tinha 33 anos, 35 anos. Porque ele já tinha 35 anos. E aí, nem era uma garotinha. Pra você ver como eu ralei, para até conseguir o primeiro personagem. Eu fazia participação. Fiz A Lua Me Disse, fiz Páginas da Vida. Fui fazendo participações e nunca consegui, assim, pegar um personagem e um contrato. As participações em Páginas da Vida me deu muita notoriedade, porque uma novela, 5 capítulos só, mas... Novela é uma coisa impactante, entendeu? E foi uma novela tão gostosa essa, né? E o Pedro, eu sou muito grata a ele, porque eu acho que se eu não tivesse tido o Nerso a Capitinga, aquela pureza que tá nele, tá tatuado no Pedro Bismarck. Ele é aquilo ali. Ele começou na TV fazendo Nerso a Capitinga e, infelizmente, a TV é muito assim, né? Ele parou a TV fazendo Nerso a Capitinga, comigo. Conta uma história bem bacana agora dos bastidores lá do Zorra Total. Porque aquele povo era muito engraçado, né? É um programa de comédia, né? Eu imagino o quanto tinha comédia entre vocês nos bastidores. Não, primeiro era eu, né? Eu, não sendo humorista, convivendo com Chico Anísio, Agildo Ribeiro, Paulo Silvino, Pedro Bismarck. E depois a nova safra que foi... Porchat, Leandro Hassum, todos começaram no Zorra, todos eram amigos meus de corredor e não eram contratados. O Lelê era, o Leandro Hassum já era com aquela coisa do segurança junto com o Márcio Smelling. O Lelê substituiu o Nerso a Capitinga. E aí, num período que ele foi fazer campanha política, e aí você faz divulgação de político, você não pode fazer a TV. Tá no ar, né? Não pode. E aí, o Lelê era, assim, a coisa mais engraçada gravando, né? Leandro Hassum já é engraçado adentrando no ambiente, né? Ele malhava lá na minha academia, Sport Center, eu adorava ele. Ele falava, gente, tá difícil gravar. Para um pouco a cena. Deixa eu respirar, uma aguinha. Eu tô aqui do lado da cerca dessa mulher, não dá. Eu falei, me concentra, rapaz. Você não pode tirar a minha concentração. E ele era assim, sabe? Ele era... Muito animado. Muito animado. As broncas do Sherman era uma coisa que a maioria levava muito de boa. Eu nunca levei de boa. Eu já saí de cena chorando. Sério? E tal, eles levavam mais pro humor, Eles levavam totalmente pro humor. E isso fazia diferença, né? Porque o humorista é isso, né? Sherman era brabo? Muito bravo. Todo mundo fala isso dele. De palavrão mesmo, não digo humilhar, porque ele não humilhava. Ele era
Muito generoso, muito generoso. Mas ele era grossão, assim, né? Judeu, né? Então era uma coisa meio... Ô, menina, tu não aprendeu no teatro isso, não? Era um negócio assim, com estúdio cheio. Pra todo mundo ouvir. Você fez teatro ou você fez crochê? Porra, era um negócio punk. Aí você engolia seco e voltava pra personagem. E tá tudo certo. E você acha que teve algum preconceito entre outros programas da TV Globo com o Zorra? Pelo fato de ser um programa humorístico? Você sentiu algum tipo de preconceito? Tem. Eu até o programa da lá. tarde com o programa da noite, só sábado? Não, sabe o que acontece? Eu acho assim, era diferente. Tinha os Trapalhões. Os Trapalhões era incrível, era aquela coisa já pra família, infantil, aquela coisa do Didi, né? Do Renato Aragão e de toda a trupe ali. O Zorra já era uma coisa mais apimentada. Picante, O Zorra, né? Mesmo, né? Zorra total. Então, era uma coisa pra pegar a família, porque o intuito a gente também não era você fugir muito disso, tanto que a gente controlava muito os personagens pra não ficar demais, né? Over. A Lady Kate, por exemplo, era uma coisa que tinha que controlar ela, porque ela pegava pesado. E aí o Sherman trazia esse humor mais para a família, para o sofá. E eu acho que existe o preconceito, como você me perguntou, eu acho que o preconceito já começava no programa. Entre De participar os do... participantes? No próprio programa, as pessoas já viam você assim, quer ver? Por exemplo, o Sherman. Relaxa, novela não vai pegar ninguém daqui, porque já está marcado com o personagem e não sei o quê. A própria direção, produção, não dava muita, sabe, aquela coisa assim, importância, porque sabia que não ia perder, porque a novela, tantas atrizes aí. Tanto que era a primeira coisa que se fazia, pedir autorização para o Sherman, para liberar. Eu fui fazer um teste para Gabriela, o remake de Gabriela, e o Sherman falou: ninguém quis dar nada para ela antes de ela ser contratada aqui pro personagem. Agora vocês querem tirar o quadro do ar para botar ela na Gabriela? Tá. Então, ninguém. Então, olha só. O preconceito já começava ali. Você tá entendendo? Dentro da produção. Dentro da produção. E assim ia, porque eu acho que já criava-se um medo de enfrentar o Sherman para liberar qualquer um. Tanto que, quando alguns atores, alguns humoristas iam para os seus programas, como foi o caso dos meninos, com um programa deles, que eu agora esqueci o nome do programa, do Márcio Smelly e do Lelê. Tinha um programa deles, depois que o Trapalhão saiu do ar. Acho que foi à tarde, né? Era o programa de domingo à tarde. O Sherman ficou muito bravo. Assim, foi coisa de amizades estremecidas. O Lelê, que é muito... O Leandro Hassum é muito... Eu chamo ele de Lelê porque ele é um querido. E o Leandro Hassum que conseguiu conduzir isso para não fechar uma amizade, porque o Leandro... Sherman, professor, mestre... Aprendi tudo contigo, não quero brigar. Agora que eu quero ter o meu programa, tu vai vetar? Acho que era os Caras de Pau. Caras de Pau. Isso, passava no domingo à tarde, né? Os Caras de Pau. Logo depois do DJ. E isso, o que acontecia? Era normal isso acontecer sempre, rotineiramente. A Lady Kate mesmo, assim. E ele não Catiúcia, autorizava e vocês não liberava e pronto. Não participavam e muitas vezes, diretor, isso dá chance pra gente também... Ué, alguém deu chance antes de vocês contratarem? Vai, então. Agora, como quem diz, agora que eu contratei pro Zorra Total, é meu e ninguém vai pegar. Mas assim, era uma aula, né? Era um aprendizado. Você, sabe, contracenar ou conviver com a Agildo Ribeiro. Quantas vezes o Agildo Ribeiro chegava para mim e me dava um toque no tom de voz da Rosinha, no jeito de mexer o cabelo. Ele tá mexendo demais o cabelo. Para um pouquinho, sabe? Que legal. Coisinhas, detalhes assim que você às vezes encena. Não percebe. E a direção não perde tempo de falar isso. E aí, esses feras do teu lado, Nair Belo, né? Todo mundo, olha só. Dizem até que ator de comédia pega qualquer tipo de papel. Você concorda com isso? Eu não sou humorista, assim, né? Aprendi muito com eles, mas não seguro um personagem de humor. Eu me questionei isso já. Se me desse assim, uma Lady Kate, eu acho que eu não teria essa veia, sabe? Sem ficar demais e ao mesmo tempo o demais é que é bacana. Eu acho que fica muito marcado. O humor é uma coisa muito presente. Ele chega antes do ator, sabe? Ator de novela, se é humorista, ele
passa um pouco pra mim. Do ponto. Olha eu sendo preconceituosa também, É, entendeu? não, mas é o teu Mas ponto é de que vista. não é preconceito. Eu acho que tem que... Eu não consigo imaginar E aqui é o lugar pra gente falar tudo. elas falam tudo. Então, isso pode até dar uma polêmica, sei lá. Pra mim, eu não quero segurar essa onda, não. Mas Não quero assim, me comprometer mais não, falando já tô me tudo. comprometendo. Mas eu acho que é muito complicado você colocar pra fazer um galã. Um Paulo Humores, Silvino. Você imagina? É. Hoje você vai pra novela fazer um galã com Marília Pêra. Na época, né? Aí putz, imagina. Marília, sim. Ela tinha uma veia, mas ela era atriz de musical, de não sei o quê. Ela surgiu ali. E ela também era comediante. Também, fazia os Entendeu? dois. Ela é um exemplo bem bacana. Marisa Hort. Marisa Hort conseguiu. O humor e, ao mesmo tempo, abranger Outros papéis. outros papéis muito bacana. E falando sobre um assunto polêmico, recentemente teve algumas notícias veiculadas, né, do Marcos Melling sobre uma questão de assédio, né? Teve vários veículos que falaram sobre isso. No momento, quando você estava com essa experiência no Zorra, você sentiu alguma coisa? Porque já teve esse preconceito entre outros papéis e o Zorra. Teve alguma questão assim também ou não? Própria, não só a Dani Calabresa, mas outras atrizes depois se pronunciaram, né? No Zorra, né? Tá um burburinho agora. Ficou. E aí, eu confesso que eu nunca tive problema com ele. Assim, ele sempre foi realmente um querido para mim, assim. Me deu muitas dicas boas. Ele conversava muito comigo. Ele falava, inclusive, essa coisa da novela. Que eu não podia perder, que eu tinha cara de novela, que eu era uma atriz para seguir A adiante, carreira. carreira, sem ficar limitada na minha zona de conforto do Zorra. Porque o Zorra te dá notoriedade, prestígio, contrato, dinheiro para eventos fora. Mas chega uma hora que você é descartada. Porque o personagem acaba se esgotando. E aí o que acontece? Acaba. Tem um momento que ele acaba. E aí o que também. acontece? Você fica espremendo a laranja, E vai pra espremendo. onde? E depois aí vem uma nova. Entendi. Surge uma nova personagem que vai tomar aquele espaço, e aí? Aí você passou o tempo, saiu da tela sendo aquele personagem que ficou ali anos fazendo sucesso, porque faz. E agora? E aí? Mas foi a realização de um sonho pra você trabalhar na Globo? Foi. Eu agarrei com unhas e dentes e se a Globo tivesse um cabelo, eu também agarrava pelo cabelo. O que você tirou de melhor e pior desse Cara, tempo? eu gosto daquela atmosfera. Eu gosto dessa atmosfera aqui, sabe? De estúdio, gravação, de luzes, câmera, luz, eu gosto ação. também. Eu passei também isso gosto. pro meu filho. Meu filho é diretor, né? Então, eu passei muito isso em casa. Eu respirei isso durante a minha vida inteira. E eu cheguei na TV Globo sem ter um padrinho, sem ter uma pessoa, sem ter nada. Eu saí, como eu te falei, de lá do subúrbio e cheguei contratada com um personagem que abria e fechava um programa. Então, eu seguro a onda porque na época eu segurei muito a onda para isso não me... Porque subir é a cabeça. muito punk, assim. Você não ser nada profissionalmente, que eu estou dizendo. Não ter nada concreto e, de repente, você se vê com toda uma estrutura, porque a Globo Proporciona uma estrutura, né? ela te dá toda a estrutura, ela te dá a estrutura psicológica, estrutura para fora, para você continuar o seu trabalho, fazer o seu personagem render fora. Eles são muito bons. E o que você tem de negativo? De negativo, eu tenho isso, de não deixarem você, principalmente alguns personagens, alguns produtos, alguns núcleos, não deixar e ficar sempre com as mesmas pessoas. Até novela mesmo, aquela panelinha A que panela, rende muito. Aquela panela realmente é uma coisa que me cansava um pouco, sabe? Era sempre diretor tal, autor tal, fulano, Com os personagens já indicados. E você pegava só A rebarba. sabe? Aquela rebarba. Então, isso é uma coisa que eu acho que agora acabou. Você vê que agora tem um fluxo muito grande e nem todo mundo é contratado. Todo mundo está sempre circulando. Agora tem os streams, né? Que estão bombando aí. E isso é muito bom, né? Netflix, HBO, Wii. Tá todo mundo fazendo Globoplay. Então, a Globo
é a grande potência ainda, é a grande fábrica ali, né, de novela, minisséries, mas tem outras coisas que Sim, que diversificou um bastante ator, uma também, atriz né? pode sobreviver, trabalhar e Até a Record também. Um monte de gente da Globo foi pra Record hoje em dia. uma porção de atrizes grandes mesmo, assim, de nomes já, saíram, Ah. Então, em outras deixaram o emissoras. contrato, não como eu pedi, né, para sair da Globo. Isso foi uma coisa que eu... Bom, isso acho que vai ser Como é que- assunto pra gente falar mais pra frente. E vamos aí. voltar um pouquinho. Miriam com 17 anos. Ah, Delírio Tropical. Como é que foi essa banda? Ai, Como é que que foi esse delícia. tempo? isso, na verdade, a minha carreira de atriz surgiu assim, né? Meio que o meu sonho, o meu desejo é fazer aula de canto com o Hilton Prado. Eu gastava todo o meu dinheiro que eu ganhava de qualquer campanhazinha que eu fazia o curso de modelo da Bruna Brandt. Então, eu trabalhava no estúdio fotográfico para pagar o curso da Bruna Brandt no final do dia, fazer o curso dela. Então, era muito corrida, minha vida era assim. O dinheiro saía daqui, entrava aqui, pagava ali, pagava lá e ia se fazendo. E aí, eu fazendo o curso de modelo, eu sabia que modelo era uma coisa que não ia, né, há muito Carreira, tempo. Então, Carreira bem curta, paralelo, né? eu queria música. Eu queria muito a música. Eu cantava em casa, assim, pegava escova e ficava imitando TT Espíndola. Sou velha, hein? Puta que... Nossa. Então você Não, cantava vamos nessa revelar, banda? vamos Você revelar. cantava? Cantava e Não, dançava. TT Espíndola era do MPB Shell. E aí ela me inspirou a cantar TT Espíndola. Aqueles festivais. que Não é tinha. da minha época, hein, Mira? Não é. Vou dizer que não era da minha também, não, viu? Da minha mãe. Eu via minha mãe assistindo. Bom, eu tenho uma amiga que se espelhou. Pois é, Né? não dá nem pra falar isso. Fui eu mesmo. E depois você Mas aí o saiu que da acontece? banda. O Delírio Tropical. O Delírio Tropical foi meio um startzinho. Foi assim, eu fazendo curso de modelo e fui fazer um trabalho para Coca-Cola. E aí, era uma feira grandiosa da Coca-Cola e a gente ia divulgar os produtos novos da Coca-Cola. Mochila, naquela época, estava lançando coisas, né? Oh, que legal. E precisavam de modelos para fazer essa transição da Coca-Cola refrigerante e a marca. E aí, quando eu fui fazer o teste para ser escolhida para esse trabalho da Coca-Cola, o produtor passou no corredor e me viu cantando uma música normal, qualquer. E era uma agência grande que tinha a parte de gravadora, não sei o quê, a parte de produção, publicidade, nanã. Eu esperando um teste. Aqueles Walkman antigos, sabe? Aquelas coisas que botava a fita dentro. Olha que loucura. Que eu tinha ganho do meu padrinho e lá eu cantando minhas músicas. E aí, provavelmente, Paula Toller, Kid Abelha, essas coisas que eu amava na época. E aí ele passou, olhou, você canta? Aí eu, não, eu gosto de cantar, mas não canto, faço aula de canto com o Hilton Prado, mas faço mais pra frente eu ser cantora. Aí ele olhou, ele falou assim, depois que você fizer seu teste aí, acabar você passa lá no meu estúdio. Aí fui lá no estúdio, Júlio Paraíso, que era o produtor. Aí eu cheguei no estúdio, ele falou, eu tô montando um grupo de meninas, lambada fervendo na época. Bombava, Era Beto Barbosa, né, Beto que Barbosa. estourava na época. Ele falou, Dançando lambada, lambada. era demais, né, cara? Que sucesso que aquele Foi cara mesmo, fez. A abertura da novela. É. E aí ele me chamou, quando eu me vi, já estava entrando e gravando o LP, que na época era LP. E a banda eram Delírio quantas Tropical. mulheres? 4 mulheres e eu era vocalista. Oh! Fiz o teste. Legal. E aí tinha a Mônica Vitor também, que cantava algumas músicas também. E todas faziam back vocal. Mas eu e a Mônica cantávamos, fazíamos solo. E aí eu falei, cara, tinha que acontecer. E aí eu, não, mas eu tenho minha carreira de modelo. Não, agora você escolhe. Aí eu com 17 anos abandonei a carreira de modelo e fui tocar. A banda. no Delírio Ficou Tropical. quanto tempo É. com essa banda? Quanto tempo? Olha, eu tive que ter autorização para ir para o Japão. Fiquei um mês Caramba. no Japão, rodando vários lugares, Sapporo, Hokkaido, Tóquio, Noboribete Sonsen. Eu fui para muito lugar com o Delírio Tropical. Aí fomos para o México, rodando. E autorização do meu pai e da minha mãe. Porque todas, uma só era a Marion, que era a mais velha, todas eram de menor. E aí a nossa produtora, que acompanhava a gente, era responsável por 3 crianças num grupo, viajando o mundo afora já. Até no Japão a gente foi.
Naquela época da lambada, a música estourou. E ficou quanto tempo a banda? Ficamos 4 anos, 17, 18, 19, 21 anos eu entrei no Latino. Aí Aí foi quando você É. saiu da banda e foi ser a dançarina do Latino. Que, na verdade, eu cheguei do Japão, tinha ido morar no Japão. 6 meses com o Delírio Tropical. E aí o Delírio Tropical, eu vi que já tinha dado ali, sabe? Eu não ia mais... Eu não ia fazer minha carreira solo ali. Eu não ia cantar sozinha, porque as meninas queriam aparecer. Sim. Queriam fazer as coisas dela. Queriam continuar com a lambada. Eu falei, eu queria música romântica, sabe? Queria aquela coisa, assim. Sempre fui muito romântica, muito sonhadora. Aí, chego no Brasil. Essa minha amiga do Delírio Tropical também, Ana Paula, muito amiga da prima do Malboro. DJ Malboro. DJ né? Malboro. Aí ela falou, amiga, você vai mesmo sair do Delírio Tropical? Eu falei, vou. Pois é, tem uma amiga que está falando que tem um cantor sendo lançado e ele quer você, quer conhecer você. Eu falei de você, ele quer conhecer. Aí eu falei, mas para ser vocalista com ele, cantar com ele? Não, a gente vai fazer back vocal e dançar. Aí eu regredi, né? Eu pensei, De principal pra ser o back vocal. no vocalista. estúdio do DJ Malboro. Quem veio me receber é o senhor Latino. E aí, como é que foi? Aquele cara com aquela trancinha atrás, aquele cabelo assim, magro, com uma marmita na mão. Início de carreira. Assim, início de carreira. Dele. Total. E aí tava fechando com a Sony Music na época. E aí ele abriu, aí eu falei, a gente veio para um teste, para um cantor, com o DJ Malboro. Aí ele, cheio de sujeira na boca. Oi, agora. sou eu. Sou tudo eu. bem? Exatamente. E aí fizeram o teste e começaram. E aí, quando chamou, eu ainda falei assim, eu posso pensar? Ainda falei a palavra pensar. Falei, eu vou pensar, aquela assim meio, né, se achando, né? Chegou do Japão, pô, com dinheirinho, né, na mala, né? Pra lançar. Mas essa música estourada que todo mundo gosta do Latino, você tava participando nela. Então, mas aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, essa história é muito bacana. Quando fizeram a proposta, falou, olha, inclusive, uma de vocês duas vai cantar a música carro-chefe dele, que a gente vai lançar agora, quando assinar com a Sony Music. Aí eu falei, vai ser eu, porque minha outra amiga não canta. Eu falei, beleza, então uma coisa já tá. Então dá uma palhinha aí, né? Só você que me fascina, Só você me alucina. Só você que me faz delirar com seu jeito de amar. Eu Era passo a fã. noite inteira acordada, Adorava essa música. pensando em você. Ele estourou, né? Estourou. E aí eu cheguei em casa e comentei com a minha irmã, que era adolescente e tal, que ela sim era o público do Latino. E aí eu tinha 6 meses fora, não sabia o que estava acontecendo no Brasil. Aí ela chegou e falou, eu falei, você tá triste, irmã? Ela falou pra mim. Aí eu falei, pô, tô cheia de coisa pra acontecer e não acontece. Agora fui chamada pra cantar com um cantor que eu não sei, cara. Desconhecido. Tá lançando, ele tá começando eu já tô, né? Eu precisava de alguém já famoso. Que Aí já ela, começou. Quem é? Aí eu, tal de Latino. Ele canta, aí ela vê assim. Aí eu, o que foi, Renata? Aí ela, a música dele é Me Leva. Oh, baby, me leva. E tava estourada. Que eu te quero estourada. ir, E ninguém né? sabia quem era a pessoa. A música estouradaça nas rádios, nos bailes funks, e ele... Ainda a anônimo. imagem ainda não Eu tinha não, feito era uma TV. moleca. Aí quando ela fez isso, você tem que aceitar, você tem que aceitar, você tem que aceitar. Aí o Malboro me ligou. Malboro me ligou ainda, telefone fixo, né? Ligou pra casa e falou, Miriam, eu preciso da sua resposta, porque a gente já tem Faustão e Xuxa pra fazer. Já daqui a 3 dias a gente precisa ver roupa, assinar contrato, e reunião na Sony Music. Aí eu olhei pra cara da Renata. Aí eu, Tá bom, pela minha irmã eu que ele tá aceito. estourado. aceita que é mais fácil. E como que é a tua relação com ele? Cara, eu fiquei muito tempo sem falar com o Latino. Muito tempo. O Latino, eu acho que ele não aceitou muito a minha saída, sabe, na época. Então a gente era muito irmão. Vocês ficaram quantos anos? Com a banda, com ele, assim, eu fiquei dos 2021 até 2025. Foi quando eu parti pra carreira solo. 4 anos. 4 anos com ele. Eu tenho um lance com 4, viu? É kármico.
Eu vou ficando... Aí ele não aceitou quatro. muito, Ele aí não acabou aceitou. estremecendo um pouco E a eu fiquei amizade. muito chateada, porque essa Só Você, que todo mundo achava que eu tinha ganho muito dinheiro, muita coisa. Cara, foi todos os meus direitos autorais, todos os meus direitos de intérprete, meus royalties, minhas coisas todas foram para Angélica, cantora. Angélica, apresentadora. Porque achavam que era ela. E como a gravadora era a mesma dos dois, e eles tinham planos de fazer a Angélica cantar com latino, então acho que ficou uma coisa meio assim. Então eu, como intérprete, como parceira dele na música, não ganhei nada. E aquilo foi me magoando, Sim, foi te assim. desagradou. Ao mesmo tempo que abriu portas, muita gente não sabia que era eu que cantava e achava as televisões que nós fazíamos, que naquela época não se levava a banda, que pagava-se muito caro, o ECAD era, né, para liberar aquela coisa de músico na TV, lembra? Era muito complicado. Então acabou que as pessoas achavam que era um playback da voz da Angélica comigo cantando. Hoje, que eu tenho fãs do latino da nossa época que são meus seguidores e ai, que bom saber que é você e tal, que canta só você. Eu falei, tá vendo? Pessoa passar 30 anos para saber, pô. E Miriam, você já fez TV, já cantou, já teve uma banda. E como que foi essa sua esse convite que surgiu para você trabalhar na rádio? Então, na Rádio Tupi foi uma coisa que aconteceu meio que o meu atual marido, eu tô há 12 anos casada com ele. E ele não aceitava esse mundo da televisão, essa coisa. Ele achava que era tudo uma loucura. Eu falei, loucura como acontece em qualquer outra profissão. E que cada um tem que saber conduzir muito bem sua vida, fazer suas escolhas e tal. Só que é difícil para um advogado entender algumas coisas, né? E aí ele não entendia. Beijo técnico, você dentro de um estúdio. Para quem não tá ali no meio, é um pouco complicado. Você 8 horas dentro de um estúdio sem poder atender um telefone. Então, como que isso funciona para uma pessoa que vive um outro mundo? E aí foi uma escolha minha. E eu me cobrava muito também de não dar atenção para os meus filhos. E na época eu já estava com 2 filhos. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Vou rescindir com a Globo. E aí fiz um acordo, a Gabriela Vanucci, que na época era minha produtora, ela foi super 10, organizou tudo lá para mim, pra gente não perder nada. E aí eu rescindi com a Globo, na verdade negociei com a Globo e saí. A rádio foi uma coisa que eu fiquei 5 anos sem trabalhar, 5, 6 anos eu acho sem trabalhar. E aí sem trabalhar mesmo, vivendo para os meus filhos, vivendo para a família, vivendo para o meu marido. E aquilo foi me secando. Eu fui ficando completamente uma outra Miriam, sabe? Eu encontrava os amigos da época, de imprensa, de todo mundo assim, e não me entendiam. Tudo que eu tinha construído com tanto sacrifício, com tanta batalha, com tanta luta, eu jogava Acabou. pro alto. Por quê? E os amigos e o público também te cobravam? Ó, você tem que voltar pra mídia, pra TV ou pra rádio, pra qualquer... Me cobrava assim, onde eu passava, assim, muitas vezes eu falava, a Rosinha, muita gente lembra muito mais do latino do que da Rosinha. Isso é uma coisa que eu... Quando eu falo da Rosinha, aí todo mundo assim... era você. Mas o do latino fala assim, eu lembro de você. Eu passo no aeroporto até hoje, eu falei, é um bom sinal. Passei pra comprar um cachorro-quente outro dia, aquela correria de voo e tal, peguei um cachorro-quente, aí ela... É você, só você. Aí começava. Aí tá preparando meu sanduíche, só você, que me fascina. Eu falei, conheceu do latino e não conheceu da Globo? Legal, Pra né, você amiga? ver, né? Aí fui parar na rádio porque meu marido falou, vou perder, ela vai morrer. Aí ele era conhecido do pessoal da rádio, falou, faz um teste com a minha mulher pra ver se ela... Então se foi ela apoio não do faz, atual marido. tal. E aí meu marido conseguiu, como presidente da rádio, eu fazer esse teste para Mulher Mil. Eu falei, eles falaram, ela já tem um programa no YouTube e ela tem muito seguidor no Instagram dela. Ela tem uma comunicação muito bacana, ela tem vontade, ela ama o que ela faz. Dá uma chance para ela ter um programa na rádio, ver o que vai dar. E aí eu entrei na programação do Heleno Rottai, meu querido amigo Heleno Rottai, que era amigo na época da música, com latino, com música carreira solo. E ele lá, na Rádio 98. Esse teu programa atual fala de quê? Então, a Mulher minha Mil. direção é exatamente por esses 6 anos que eu passei, que foram sofridos para mim, que eu ficava muito quieta no meu canto para não... Eu odeio esse lugar de vítima, odeio esse lugar de vida, ó céu, sabe? Não combina comigo. Então eu jogava para cima, mostrando para todo mundo que aquela minha vida era o máximo.
Só que eu tava infeliz pra caramba. É mesmo. Você Tendo mostrava uma tudo, coisa que na verdade sim. não era. Tendo tudo, sendo muito feliz no lado pessoal, com a família, né? Mas muito infeliz. Opa! É. Muito infeliz com a situação de eu ter abdicado do meu trabalho, que eu amava tanto, carreira. a minha É. carreira. Eu cheguei até a fazer isso atualmente, só que eu voltei, assim, mas foi por livre e espontânea vontade minha. Quando eu casei, eu falei assim, não, eu quero casar, quero engravidar e quero sair. Aí saí da Band. Fiquei 6 anos na Band, eu pedi também pra sair, logo assim que eu casei. E logo em seguida, na lua de mel, eu engravidei. Mas eu me dei um tempo. Agora que minha filha já vai fazer 3 anos, eu falei, não, agora foi quando eu decidi agora montar o nosso podcast. Cara, isso aí tem tudo a ver com você. Tudo Eu a acho ver que com é- vocês. é E tem meio- que uma liga, né? É meio que vocês um duas. vício Isso é muito nosso legal. de estar ali no... É que você falou, a gente adora esse clima de Gente, estúdio, é luz, muito conhecer as ruim pessoas. Você É. acordar e... Não fazer nada. Não. Ou então não cuidar combina dos filhos da Exatamente casa. isso que eu falo na Tupi. Eu, acorda, bora. Mas Você sabe o que, dona que de foi bom? casa? Sabe o que eu tirei desse grande exemplo? A gente passou por isso e viu como era aquilo ali. Eu precisava passar por isso. De ficar um tempo, ficar 1, 2, 3 anos sem trabalhar e falar, cara, essa vida de madame, de ficar em casa sem fazer nada, também não combina comigo. Eu gosto de acordar, me arrumar, me produzir, ver gente, trabalhar e assim, no final do mês ver o dinheirinho entrando, saber que eu posso fazer aquela Não minha unha com o meu depender. dinheirinho. Isso aí. A dependência É. pra mim... Mas aí meu marido perguntou, mas falta alguma coisa pra você? Aí falta. Eu conquistar. Você conquistar. Eu ter. É. Eu comprar porque eu trabalho pra comprar. Não porque eu sou esposa de fulano. Não estou dizendo que isso, eu falo muito isso no meu programa. O meu programa é pra mulher se descobrir. O Mulher 1000 eu faço para que ela entenda que ela é uma potência. Que ela pode fazer A tudo. mulher, ela pode muita coisa, sem ser feminista, não tem Sim, essa sim, parada sim, de... sim. Não estamos levantando bandeira, Não, mas levantando nós estamos aqui bandeira, mas também estamos no aqui Elas falando Falam de Tudo. tudo. Exatamente. Porque é isso, nós podemos sim, elas falam tudo. É. Porque elas são poderosas, porque elas podem fazer o que elas querem sim. Se quiserem ser dona de casa, Ok sejam também, felizes, dona de ok casa. também. É. Se descubram, É. sabe? É isso aí. Borda. É. Eu gosto de bordar os meus panos. Algumas trocam muito Gosta de feedback plantar, comigo. faz uma plantação. Boa, é, faz gosta de fazer um horta, curso de faz seu- culinária. Perfeito. É. Você tem que Se se encontre descobrir, ali, se é. encontrar, se conectar com você. Eu costumo falar isso para as minhas ouvintes lá. Eu tenho 700 mil ouvintes por minuto, Elaine. Que legal. É muito, né? amiga? É. Uma Assim, grande- a Tupi, né? Não é a Miriam Martins que tem isso. A Tupi traz muito isso. E foi uma coisa que eu levei na cara, porque eu falei, rádio? Quem ouve rádio ainda hoje, gente? Ouve. É muito louco. É. E você Então- acha que as mulheres ainda precisam falar mais? Precisa? A mulher sofre. A mulher sofre. Porque é o homem que tem que brilhar. Você tem que se colocar nesse lugar de achar que o homem que está ao seu lado é incrível e que você é a mulher dele. Só que hoje nós vivemos num mundo que nós somos incríveis, né? Exato, mas nós não é somos agora, a dona Porque da... nós nos descobrimos. É, Demorou Porque a nós mulher nos conquistar esse descobrimos, a espaço conquistar no esse mercado. espaço de igual de sentar numa mesa aqui junto com um diretor e ela sendo a presidente. É isso aí. Isso acontece, entendeu? Então, cada uma na sua tribo, na sua vida, nas suas escolhas, seja feliz. Se conecte com você. Eu falo muito isso lá. Porque eu mudei. Era uma coisa assim, meio lifestyle, meio assim, dando diquinhas de cuidar de casa, não sei o quê. Aquilo também não me vendia. Não me realizava, porque eu queria mais. Eu queria que a mulher encontrasse em mim, não uma mulher rica, poderosa, casada com alguém de muito Bem-sucedido sucesso. também. Não. Eu quero que ela se encontre com aquela inspire. Miriam lá atrás, É. que veio do subúrbio de Ricardo de Albuquerque. E que hoje ela pode comprar o que ela quer. Que ela hoje conquistou esse espaço. Não sou milionária, não sou rica, mas eu digo comprar porque eu digo assim, se eu quero comprar aquele casaco, vamos botar uma coisa bem básica. Quero comprar aquele perfume, aqueles Você cremes, vai lá, aquela bolsa. Eu vou trabalhar e vou conquistar. Se não for aquela bolsa, de repente, mais cara, se a pessoa não pode,
Vai na mais baratinha, mas se realize, você comprando, Isso você aí. indo, você se valorizando. E é isso que eu Você falo se pras minhas colocando em ouvintes. igualdade, né? Porque a nossa sociedade Exatamente. sempre tem ainda uma disparidade, né? Coloca o homem aqui. Então, assim, na verdade, que a todo momento a gente tem que se colocar em papel de igualdade. Se a gente não fizer esse movimento, se a gente não falar tudo. E as crianças estão indo por esse caminho, né? Você tem que Sim, cuidar os porque elas admiram demais os homens. E aí acontecem coisas que, assim, não é admirar os homens são mais poderosos. Essa juventude tem que entender que o espaço da mulher também... E é muito bacana, porque eu tenho filhos da idade... E como é que, como é E que você eles- lidou com isso? Porque você tem 2 filhos homens, nós temos 2 meninas. 2 meninas, Né? Como que você passou isso para os teus filhos? Hoje eles já são, né, criados. Um adulto, o outro é criança, né? O É. outro tem um de 13 ainda, vai fazer 13 ainda. Então, esse eu me preocupo para que eu entenda exatamente o que eu passei pro primeiro. Porque são pessoas totalmente diferentes com a mesma educação. Mas agora o mundo está muito mais... Gerações diferentes. De gerações diferentes. Eu falo sempre uma coisa: valorize a mulher. Seja gentil. Às vezes eu vejo o meu mais velho carregando a bolsa da namorada. Ah, é Sendo bonitinho, gentil com a é. namorada. Sempre falei isso. E é uma Acho via de lindo mão quando o dupla. homem abre porta do carro. É. Eu falo, isso não é frescura, Não isso é é. questão de berço, Ele educação, leva até o é. carro, ele abre a porta. uma ele gentileza. vai. Vejo né? quando o homem faz isso, eu já falo que a mãe, já dou os parabéns pra mãe, independente de qualquer coisa. E Ó, nós, mãe, você mães faz de parabéns. homens, É. nós temos esse compromisso redobrado, né? Porque vocês têm que criar mulheres educadas e fortes. Fortes Que não deixem e que ninguém não diminuir. deixem de ser femininas também, mas que É. exerçam um papel masculino, dependendo das suas profissões. Mas o homem também, a mãe do homem, eu acho que é um papel muito importante. Eu acho. Você eu acho que, passar Eu acho que num isso. relacionamento, o homem, pra mim, é 70% para dar certo uma relação. O homem, o start. Ainda é o dominador. O start. Para uma relação dar certo, eu acho que está muito no homem. Tudo depende de como o homem conduz essa relação, como ele vai tratar a mulher. A mulher, ela quer ser bem tratada, cara. E a gente gosta, Entendeu? né, É. de ser... Se ela é cortejada, bajulada, se ela é bem tratada, bajulada. ela vai largar? Ela vai tratar mal essa relação? Ela vai descuidar desse carinho? Ela vai querer pra vida toda. E você, é uma boa sogra também? Ai, aí você tem que perguntar pra ela. Aí você tem que perguntar pra Giovana. Deixa eu falar uma coisa. coisa, eu- sogra. Eu fui uma pessoa que eu não tive relações muito intensas com sogra. As minhas sogras eram fofas, queridas no início. Depois. Eu sou muito de personalidade doce, mas forte. Eu sou muito... Eu romantizo tudo. Mas eu tenho meu temperamento muito forte. Então eu romantizo. Mas se eu vejo filhinho, ainda tem filhinho, não. Aí, Então eu olhei aqui, ó, joguei na reta, ó. Falei, isso aqui eu não quero ser, não. Aí quando eu me vejo fazendo isso, que é natural, é mãe. A gente ama mais do que tudo na vida. O olho brilha, o coração pula. você é ciumenta com os Eu filhos? Sou ciumenta, mas eu sou uma ciumenta, não é ciumenta com namorada, ciumenta com amigo. Eu sou ciumenta com a vida. Eu não quero que nada dê errado pra eles. Então eu quero proteger, mas ao mesmo tempo eu quero dar um mundo pra eles encontrarem. Mas às vezes eu fico assim, quer ver? Não com a Giovana, que é a namorada oficial agora, graças a Deus. Ele tá namorando. Mas ele já teve, né, encontros pela vida. Aí eu olhava e falava, Você não vai dar certo, não. isso vai dar certo, não. Ih, quer aparecer demais da conta, gente. Que isso? Aí eu, Miriam, você tá sendo igual a sua sogra. A ex, né? Porque a minha atual é uma fofa, uma querida. Graças a Deus, encontrei o termômetro. Porque é de Minas Gerais. Eu sou do Rio de Janeiro. Minha sogra também, A minha eu adoro sogra é maravilhosa. ela, mora lá na 15 de novembro. A gente se dá muito bem, porque a gente tem uma conexão maravilhosa, a gente conversa muito, a gente, quando se encontra, é uma festa, mas não tem o dia a dia, tá entendendo? Gente, isso aqui, eu botei no silenciador, tá? Desculpa. Mas é as orações, as coisas que eu vou botando nos lembretes. Olha, eu sou muito louca. Você é religiosa? Eu sou religiosa demais da conta. E também os padres puxam minha orelha. Porque eu também tenho um lado esotérico muito grande. Não, eu sempre falo que a pessoa tem que se descobrir, depende do que é. Eu acredito em cristal, eu energia. acredito em lei da atração.
Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. É muito louco. Eu escrevia que eu ia trabalhar na TV Globo. Eu escrevia que eu ia ter um programa. Eu escrevia. Minha mãe achou esse caderno. Eu tenho isso tudo anotado. Papeizinhos que eu colocava Quando dentro você de era uma pequena. bíblia minha. É mesmo. Aham. Ai, que bacana. Você vê a energia, tá vendo? Eu sempre falo que E palavras eu têm força. não tinha a menor noção do que era a lei da atração, nada do que era essa coisa de, né, de você se conectar com a sua mente, com o que você quer, se programar. Eu deitava, eu adorava a hora de dormir. Você conhece uma criança que gostava da hora de dormir? Porque eu sonhava comigo indo pra Disney. Tudo bem, demorou. Levei 33 anos para conhecer a Disney. Mas eu acho que alguma conexão deu errada ali, em algum momento. Mas deu certo. Mas foi. Entendeu? Mas foi. Então é isso. Acho que a vida é isso, sabe? É você ser leve. Então eu quero ser leve com os meus filhos, com as minhas noras. Com as minhas noras, porque eu tenho 2 filhos, tá? Não quero muitas noras também, não, cara. Deixar claro aqui. Vamos agora pro quadro. Então, agora temos um quadro Elaine Intimidade. Azevedo, Intimidade. Vamos lá. Miriam, o que você faz entre 4 paredes que ninguém vê? Ai, ui! Eu gosto de stalkear. Ai, gente, é muito louco, assim, eu gosto de olhar umas coisas, quando eu tô sozinha no meu canto, se entrar alguém, eu pego um livro, aqui, mas eu gosto de ver as coisas bonitas, coisas legais, é legal, não é? Sim, sim. Ver, adoro ficar olhando meu mundo off ali. Mas, assim, 4 paredes, você diz em relacionamento? Não, você Miriam com Miriam. Ah, isso. Eu comigo mesma é isso. Eu gosto de me conectar comigo, eu gosto de... Eu me liberto ali, sabe? No meu mundinho, eu gosto de olhar as coisas que... Sem vergonha de nada, porque, já tem 50 anos, não pode gostar, vamos lá, de Kardashian. Eu gosto desses Dessas programas coisas, de entretenimento. Eu curto. E isso eu faço muito no meu mundo, porque ainda há um preconceito de você gostar dessas coisas assim mais... Só por você ser uma mulher mais velha? Não. Mulher mais velha, no caso, eu não posso, de repente, gostar do Naldo. Eu gosto do Naldo. Ah, tá. Eu curto algumas músicas, assim, que a minha garotada lá em casa gosta. Sim. E aí tem amigas minhas que falam, mas você gosta? Aí eu Ah, gosto. gosto. Isso aí. Eu gosto. É. Entendeu? E Miriam, beijo bom é igual a sexo bom ou depende? O beijo começa tudo, né? O beijo, se não tiver, Eu liga. acho também. Eu digo que meu marido me pegou no beijo. O beijo ele liga, né? Ele dá o start. O meu marido, ele foi muito malandro. Ele não me azarou quando ele me conheceu. E eu tinha, assim, acabado, né, de tudo, né? Eu tava no auge da minha situação toda. Então, onde eu chegava, faziam assim, olhavam e tal. E ele... Nem Mira lá. E eu falei, cara, esse cara tá de sacanagem comigo. Ele não tá me olhando, nem fazendo uma graça. Aí, no final de tudo, ele chegou e falou assim, vamos combinar da gente se encontrar, viu? Aí deu 2 beijinhos no meu rosto e veio no terceiro, quase encostando aqui. No cantinho aí da ele boca. vai me dar na boca? Eu ia virar, óbvio. Mas ele veio aqui, aí eu... Gostei. Gostei do modo abusado dele, mas ao mesmo tempo sutil. Qual que é a parte do corpo que mais chama atenção? Eu gosto do peito do homem. Eu acho que traz uma imponência, sei lá, traz uma segurança pra gente. Eu gosto do peito. E você gosta de dominar ou ser dominada? Eu adoro ser dominada, não no sentido só de que vocês estão pensando, não, tá, gente? Não é essa dominação que eu tô falando, não, viu? É a dominação da vida. Nessa coisa, eu tenho que admitir. Por isso não provoque, não, é cor de rosa, choque. Rita Lee, lembrando um pouquinho, porque eu gosto dessa coisa do feminino, sabe? Eu acho que a gente tem que ser dominada. Acho que tem que ter aquela coisa assim... A lata do ouvido da azeitona tá facinho de abrir, sabe? Mas, amor, abre aqui pra mim. Sabe? Tem aquele gesto feminino também. O feminino aquela ficar, mulherzinha sabe? também. Eu gosto. Eu te conheço tem tão pouco tempo, eu adorei a tua energia. Sempre falei isso, né? Até nesse último evento que eu tava na sua casa, eu falei, ligado. a gente se conectou. O que não pode faltar, assim, na sua vida de positivo?
Ai, o que não pode faltar? Ai, momentos felizes, assim, mas momentos felizes que as pessoas falam muito assim, mas momentos acabam e aí depois você volta para sua vida. Não. Então, o que não pode faltar para mim são os momentos que eu eternizo. E isso me dá oxigênio para tocar o meu dia a dia. Sabe aquela rotina que às vezes cansa? Que às vezes as pessoas não gostam muito. Lá em casa eu ouço muito isso. Rotina. Não, mas a rotina com hábitos bons é muito bacana. É positivo. Então, esses momentos de viagem, momentos de... Como nós tivemos os nossos encontros lá com aquelas amigas... Aquilo me traz oxigênio novo. Então, isso não pode faltar para mim. Esses encontros, sabe? Que legal. De boas energias. Falar nisso, a gente tem que marcar outro evento, né? Temos. A conexão muito boa. Miriam, quero te agradecer muito pela presença. Adorei te receber aqui no programa. Eu que agradeço. Obrigada. Agradeço Foi demais. muito gostoso falar falamos tudo. Elas falam tudo? Falamos tudo com você. Elas falam, nós falamos, Isso. todo mundo. Foi ótimo. Obrigada. Adorei, gente. Adorei mesmo. Lembrando que na quinta-feira tem episódio novo no canal. Isso aí, eu quero te convidar também para um almoço, para você ir com o maridão no Barra Grill. Uau, que maneiro! Pode ser com ser meu meu filho, também. olha! Que maneiro! Olha, eu adoro Barra Grill. Fechadaço. Fechado. Nossa, obrigada. Você ainda vem no programa, ainda ganha presente, gente. Galera, Obrigada, aproveite aí, se inscreva no canal. Ative o sininho e não esquece de curtir o vídeo. Isso é importante, hein, gente? Ativa o sininho aí. Pra receber todas as nossas notificações. Com certeza. Obrigada, gente. Tchau, tchau.